Meus irmãos, me preste um pouquinho da sua atenção. É um texto muito interessante que fala de reavivamento, um revertimento de poder, o dínamos, né, que foi dado à igreja. E quando a gente fala de reavivamento, é um novo start que Deus dá. Um revertimento, e você observa aqui no contexto da igreja de Atos, que uma perseguição muito grande eles passam, né? Mas não padecem, porque estão ali revertidos do poder de Deus. Mas se a gente for parar para observar, todos nós precisamos de um reavivamento em alguma área das nossas vidas. E os discípulos aqui, irmãos, estão debaixo de uma promessa. Capítulo 1 de Atos, o versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então eles estão ali debaixo de uma promessa, mas não é porque estão debaixo de uma promessa que não vão ficar em oração. Ao contrário, eles oram a Deus e esperam o tempo de Deus chegar, para que eles pudessem receber esse poder e continuar fazendo a obra de Deus. É bem parecido a Elias, no capítulo 18 de 1 Reis. Ele já sabe que vai chover. Deus já tinha falado, 1 Reis capítulo 18, versículo 1. Mesmo sabendo que Deus faria o que já tinha falado, ele ora. Porque não é porque Deus fez promessa que ele não vai orar. Afinal, o inimigo vai tentar fazer com que isso não aconteça. Mas ficar em oração, reunidos, para ver acontecer as promessas de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Como falei anteriormente, todos nós precisamos, irmãos, de um reavivamento em alguma área de nossas vidas. A exemplo disso é as igrejas da Ásia Menor. Apocalipse, capítulo 2, o versículo de número 4, Jesus fala à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixar-te o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Jesus, ele ministra algumas palavras a algumas igrejas da Ásia Menor, chamando a atenção para algumas coisas que eles precisavam consertar, para de fato poder viver esse reavivamento. Um exemplo é a igreja de Pérgamo, o capítulo 2, o versículo 14, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem sacrifícios da idolatria. Jesus fala à igreja de Tiatira, no capítulo 2, o versículo 20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Um reavivamento que Jesus precisa fazer também, um exemplo, a igreja de Sardes, no capítulo 3, e o versículo de número 1, e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas está morto. Isso são alguns exemplos que Jesus ministra às igrejas, dizendo que eles precisavam consertar algumas coisas, para que eles pudessem viver o reavivamento. Todos nós, irmãos, precisamos consertar algo, melhorar algo. Precisamos de um reavivamento, para continuarmos crescendo de nível na presença de Deus. Era vontade de Deus que Pedro fosse pescador de homens.
Mas a vontade de Deus era que ele mergulhasse no mais profundo da presença dele. A exemplo disso, Jesus entra no seu barco, Jesus prega, Pedro já tinha lavado as suas redes, e ele de fato voltaria a pescar. Só que Jesus muda, e Jesus fala assim, ó, vai agora, não no horário que você quer, vai agora, você tem a experiência, mas Jesus tem a palavra, nós temos a experiência, nós temos o diploma, mas Jesus tem a direção, e Jesus fala, em vez de você ir conforme a sua experiência lhe orienta, vai debaixo da minha palavra, vai agora de dia, em vez de ir de noite. Milagre por milagre, Jesus faria um milagre ali na beira da praia, milagre por milagre, ele podia lançar rede até na areia, e viria peixes, mas Jesus fala o seguinte, vai lá para o fundo, vai lá para o meio, vai lá distante, e lança a rede, e Pedro fala, porque o Senhor manda, eu irei, porque o Senhor deu a palavra, eu irei para o mais profundo, e lá o Senhor faz um grande milagre, e depois disso, Jesus o torna um pescador de homens. Jesus quer, irmãos, nos levar no mais profundo da sua presença, mais oração, mais palavra, mais jejum, mais leitura de Bíblia, mais lágrimas. Eu costumo dizer que tem uma música mundana que diz que o homem não chora, para o mundo, mas para a igreja, homem e mulher de Deus derrama lágrima. Se não cai uma lágrima do rosto, dos olhos do crente, alguma coisa está errada, porque o crente tem que ter coração aquebrantado diante da presença de Deus, ele tem que querer sentir a presença de Deus. Eu sempre falei isso, Senhor, quando eu estou muito tempo orando e não desce lágrimas dos meus olhos, eu falo, Senhor, quebranta o meu coração, eu preciso sentir a tua presença, quebranta, Senhor, meu coração, porque o choro com lágrimas na presença de Deus é diferente. Jesus, quebranta meu coração, não me deixa sair daqui sem sentir a tua presença. O teu Espírito Santo já está habitando aqui, mas eu quero sentir o teu mover. Não deixa, Senhor, o culto na minha vida virar uma rotina, mas me ajuda, Senhor, a entender que eu preciso mais, sentir mais, chorar mais, buscar mais, dar mais glória, dar mais aleluia, e não vim para o culto cumprir apenas tabela. Reaviva, Senhor, a minha vida. E a gente falando de reavivamento, na verdade, de Atos em diante, até o final, teria diversos exemplos, mas eu vou dar aqui para os irmãos algumas evidências de um reavivamento no corpo de Cristo. A primeira, que eu quero falar aos irmãos, é a primeira evidência de um reavivamento do corpo de Cristo, é a autoridade, no poder da palavra. Olha o que é um crente, irmãos, irmão, presta atenção nisso aqui, olha o que é um crente, cheio do Espírito Santo. Qualquer palavra que saia da sua boca é uma palavra de restauração. Aí está lá Pedro e João, capítulo 3 de Atos, indo para a oração, e tinha um varão que ficava todos os dias na porta do templo, todos os dias lá pedindo esmola, todo dia. E a maioria que não era revertido desse poder, dava o que ele pedia, sempre a mesma coisa. Dá uma esmola. Para que aquela esmola servia? Para um dia de vida, só para continuar aquela rotina, aquela gota, só um pouquinho. Só que o que Deus tem para mim e para a tua vida, irmãos, não é bênção gota a gota, é uma fonte que jorra, para mudar a minha e a tua história. Aí lá vem eles, aí ele está escrito aqui, ó, capítulo 3, o versículo 5,
e olhou para eles esperando receber alguma coisa de esmola. Só que o que Pedro tem não é algo que vai sustentar ele só um dia. Não é algo que vai reforçar a sua rotina. É algo que vai mudar a sua história. É algo que vai mudar a tua vida. É algo que vai mudar a tua família. É algo que vai parar de fazer você apenas ser carregado, para te dar força para você andar com as suas próprias pernas e adentrar o mais profundo do templo, não só até a porta, pastor Jean, mas dentro, no interior, no santo dos santos, na presença de Deus, nos mais profundo. E está escrito, capítulo 3 de Atos, versículo de número 6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Sai da mesmice hoje. Sai da mesmice hoje. Sai da rotina hoje. Sai, para com esse negócio de vir só para o culto e ficar na porta. Hoje o Senhor te traz no mais profundo. Jesus não quer que você venha só com o corpo. Jesus quer que você adentre o mais íntimo do templo, para buscar mais, para receber mais, para dar mais glória, não para ficar só sentado, olhando o pregador, ouvindo louvor, vir para o culto e fazer uma rotina, chegar aqui e não sentir renovo, não. Jesus quer que você venha mais profundo. Jesus quer que você abra sua boca. Jesus quer te fazer sentir mais do que você sentiu até hoje. Jesus quer te fazer adentrar mais profundo na sua presença. Jesus quer te dar variedade de línguas. Jesus quer mudar a tua história. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer te levantar de onde você está. Jesus quer te fazer levantar às 3 horas da manhã, para dobrar o joelho, para buscar a presença dEle, para dizer: Jesus, eu quero mais, não só carro, não só ouro, não só prata, mas eu quero mais a tua presença. Eu quero mais a tua presença. Eu quero mais línguas. Eu quero ser revestido do teu poder. Tem alguém que veio para buscar a presença de Deus, que tem desejo de buscar mais da parte de Deus. Se tem alguém que crê nessa palavra, pode levantar as suas mãos por um minuto, adentrar o santuário. Jesus quer te fazer mergulhar mais profundo, adentrar mais profundo, receber mais da parte dEle, e a autoridade para levantar alguém pelo braço e dizer: levanta e anda. Jesus muda a tua história agora. Jesus muda a tua história agora. Isso começa pela tua vida. Levanta e anda. Que reavivamento é esse? Você tem uma palavra na sua boca para levantar alguém, começando lá na tua casa, dizendo assim: levanta, bora hoje, vamos agora. Jesus muda a tua história. Autoridade na palavra, irmãos. Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que é autoridade? Uma palavra para levantar alguém. Irmãos, Deus vai te usar lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na tua faculdade, para dizer para alguém que está precisando: levanta e anda. Essa situação vai se resolver. Deus vai colocar uma palavra na tua boca, e Deus vai levantar alguém através da tua vida. 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 Vou falar de novo, isso profetizando. Deus vai levantar alguém através da tua vida.
Deus vai levantar alguém através da tua vida. Deus vai levantar alguém através da tua vida. A autoridade, uma evidência de um reavivamento, é a autoridade na pregação da palavra também. Irmão, eu não sei pregar. Não precisa saber pregar. Mas você precisa buscar. Eu me lembro quando eu era criança, irmãos. Lá em Belém, a escola dominical tinha várias classes. E na classe das irmãs, tinha uma professora que era a irmã Mirte. E toda vez que essa irmã dava aula, as irmãs ficavam chorando. E às vezes, Deus derramava o poder dele no meio da classe das irmãs, no meio da igreja, no meio da escola dominical. Aí o povo parava, né? E as irmãs se alegravam na presença de Deus. E aí eu ouvia a minha mãe relatando, dizendo assim, a irmã Mirte dando aula, ela falava assim, irmãs, toda vez que eu sei que eu vou dar aula na escola dominical, olha só a cabeça da irmã, eu oro e jejuo para Deus me usar, porque é só uma aula, mas aqui nessa escola dominical Deus pode mudar a história de alguém. Aí ela ensinava, todas as vezes que a irmã vier até adornar a igreja, e na igreja que eu congregava era uma cortina gigantesca, pesada, e ela falou, até para adornar a igreja, eu oro e consagro a Deus, para Deus me usar. Eu não sei falar, mas o Espírito Santo de Deus vai colocar as palavras, e Deus vai fazer uma grande obra. Quer ver só? Capítulo 3, capítulo 2, o versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, olha só a palavra que ele está dando aqui, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmão, que palavra é essa? De avivamento, pregando arrependimento. E geralmente quando a gente ouve falar de arrependimento, aí imagina que ataca, olha, e aí para dar glória, como é isso? Só que a questão não está no que, está dando uma palavra dura, não é isso. Mas a unção na vida de quem está falando ou ministrando, falando de Jesus, através da palavra. Porque não importa, é a palavra de Deus, ela está sendo direcionada a alguém. E existe sensibilidade na boca de quem está falando, e existe sensibilidade no coração de quem está ouvindo. E ele está pregando arrependimento. E o versículo de número 40, olha a palavra. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Alguém pode dizer, olha, essa palavra é avivalista. Mas e se não for? Avivalista por quê? Mas o que importa é que seja a palavra de Deus. João Batista pregava, sabe onde? Lá no meio do deserto, lá ó. E a Bíblia diz que o povo corria atrás dele lá no meio do deserto. Imagina, irmão, fazer um culto descoberto. Eu fui lá no Pará agora no meu sogro, preguei lá, e no domingo que eu preguei, ainda estava descoberto, aí começou a chuviscar na hora do culto. Aí alguém disse assim, vai chover, vai ter que sair todo mundo. Aí meu sogro disse assim, não é possível que vai chover agora. Aí eu ouvi ele atrás, eu não, Jesus, não deixe, senão vai ter que parar o culto. Jesus não deixou chover. E ninguém levantou o pé por causa do chuvisco. Porque não importa se é debaixo de uma árvore, se é num teto descoberto, se é numa cadeira estufada, se é sentado no chão, se é na rua,
se é na praça, se é como eu já fui pregar em lugares no Ribeirinho, já fui pregar em igreja lá no Marajó, que é só uma igreja, um trapiche, uma igreja pequena de madeira, e nem uma casa do lado, no meio do rio, do nada. Aí quando eu cheguei, eu disse assim: rapaz, de onde é que vem esse povo? A igreja não deve ter ninguém aqui, porque no meio do rio, no meio do nada, como é que vem? Vem de barquinho, no sereno, irmão, é o que chamam de popopô. Camarada atravessava lá do outro lado do rio, pegava um motorzinho aqui, ó, e ia atravessando, 4 pessoas dentro de uma canoazinha, a barquinha acho que menos de um palmo, para a água entrar, e o povo chegou no culto. Irmão, o poder de Deus foi tão manifesto, eu fiquei espantado, eu confesso, fiquei espantado. Rapaz, o povo atravessa o rio lá do outro lado, para ouvir uma palavra de salvação. E o povo cheio do Espírito Santo, se alegrando na presença de Deus. E mais uma vez digo, não importa se é descoberto debaixo de uma árvore, sentado no chão, sentado no estofado, se é para atravessar um rio e ir lá para o outro lado, eu quero ouvir palavras de salvação, palavras de arrependimento. O meu coração está avivado, não pelo que vai ser falado. Quem é o pregador? Quem é o cantor? Ele canta bem ou canta mal? Ele tem palavra de avivamento? Não, eu vou lá porque Jesus vai falar. Seja para aquele que tem uma palavra boa, ou aquele que nem sabe falar as palavras direito, aquele que nem tem dente na boca, mas fala: Jesus te ama. Você que está ouvindo, já levanta a mão, já está alegre no Espírito, porque sabe que é Jesus que está falando. É sinal de reavivamento. O outro sinal de reavivamento, o penúltimo. Quem está reavivado? Escuta essa, ele suporta as lutas. É fácil de falar, é difícil de suportar, né? Mas está lá o exemplo. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Paulo e Silas, na frente de todo mundo, são chicoteados e presos. E olha que estavam fazendo a obra, hein? Eles podiam questionar, não podia? Senhor, estou aqui fazendo a tua obra, está tudo isso acontecendo. Como é que o Senhor deixa? Mas não questiona não. Eles vão até preso. Irmão, eu te pergunto, se fosse hoje. Eu falo, irmão, porque eu trabalhei na cadeia. Tem quem faça culto na cadeia? Tem. Tem aquele que quando está na prova apertado, mas tem aqueles também que pastor, capelão, vai lá e faz a obra. Eu via que tinha um irmão, rapaz, a cadeia que comportava 400 presos, era grande, mas quando ele chegava lá na porta a gente sabia, que Deus deu uma garganta para ele. Ei, meus irmãos! Aí os presos já sabiam, opa, ô glória, é o culto, aí já arrumava o bloco, tudo, e aí já organizava para o culto. Ele já chegava, irmão, no 12, meus irmãos, vão levantando as mãos aí, vão lá levantando as mãos, e Deus está aqui, e começava a fazer o culto, e os presos levantavam a mão, fechavam os olhos, e começava aquela oração forte, e Deus fazia uma grande obra. A semente estava sendo plantada, mas já pensou, Paulo e Silas, o contexto é diferente, foram presos por fazer a obra, por expulsar o demônio de uma mulher que tinha espírito de adivinhação. Aí eles vão presos. Quando chega lá, eles podiam ficar reclamando, poderiam, mas não, em vez de ficar reclamando, irmão, como tem? Tudo reclama. Mas quem está reavivado, em vez de ficar reclamando, até se ele for preso, pastor Josivaldo, até se ele for chicoteado, caluniado, ele dobra o joelho. Aí Paulo ensina, bora fazer um culto pentecostal. Eu canto, tu prega, eu canto. Irmão, perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram um culto pentecostal dentro da cadeia.
E olha o resultado de oração de um crente reavivado. Capítulo 16, versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se está tudo travado, ora que Deus vai fazer acontecer um terremoto, e todos que estão ao teu redor vão ver a mão de Deus ser estendida, e essa situação vai mudar na tua vida. Quem acredita, levante a mão, levante a mão. Levante a mão e glorifica a Ele. Oh, glória. Que exemplo maravilhoso. Oh, glória. Para encerrar, irmãos, uma evidência de um reavivamento. É nós, todos nós, querermos mais da presença de Deus. Onde é que eu vejo isso? Um exemplo para terminar. Atos capítulo 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Paulo chega a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeis vós já o Espírito Santo quando creste? São crentes, está falando para crente. E eles disseram: nós nem ainda ouvimos falar o que é o Espírito Santo. Então eles não tinham mergulhado, não tinham sido revestidos de poder. E ele pergunta: e aí, vocês já receberam quando crê? Nós nem ouvimos falar ainda. Que isso? Parece Daniel Berg quando Gunnar Ving, quando chegaram lá em Belém do Pará e começaram a pregar algo que o povo não estava vivendo ainda. E alguns ouviram e receberam isso com estranheza. Que doutrina é essa aí? Essa doutrina pentecostal é meio estranha, né? E aí começou Deus fazer uma grande obra. E a irmã Maria Celina de Albuquerque, se me falha a memória, foi a primeira mulher batizada com o Espírito Santo no Brasil. Ela dobrou o joelho. Eu ouvi esse testemunho da boca do pastor Firmino da Anunciação Gouveia, que tem 97 anos, se me falha a memória. É o pastor presidente da CPAD lá em Belém. Foi o pastor presidente da igreja em Belém. E ela dobrou o joelho na beira da sua cama e disse: Senhor, se é verdade o que esses homens teus servos pregam, me batiza com teu Espírito Santo. Me batiza com teu Espírito Santo. Se isso é verdade, Jesus, me batiza com teu Espírito Santo. Jesus batizou ela no quarto da sua casa, e Deus ainda hoje continua para aqueles que querem a fazer uma grande obra. Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam: nós nem ainda ouvimos falar. Mas e aí? Quer ou não quer? Quer ou não quer? Quer mergulhar mais ou quer ficar nessa? Quer receber mais ou quer ficar nessa? Quer emergir mais ou quer ficar nessa? Pedro: não, Senhor, porque o Senhor manda, eu vou lá. O versículo de número 3, perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Mas só para quem quer ficar ouvindo,
só para quem quer ficar buscando, só para quem ficar até o final. Parece as virgens, as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Por que 5 são prudentes? Porque ela tem azeite para ficar até o final da viagem na casa do noivo. Só recebe galardão quem for fiel até o fim, não quem começa e para, não quem vai até o meio e para, não quem fica reclamando, não quem ouve no começo e diz: esse negócio não é para mim não, mas é quem fica até o final e ouve a pergunta, quer receber mais do Espírito Santo. Ele diz: eu quero mais na minha vida, eu quero mais Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Jesus, eu quero mais da tua presença. E rogo-vos, porém, irmãos, que apresenteis os vossos corpos vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. O que é culto racional? É você entender que esse lugar não é lugar de buscar, é lugar de entregar. Quando você entrega o que? O culto. No lugar de sacrifício. Então tem resposta de Deus. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Não só hoje aqui no culto, mas todos os dias. Até Jesus voltar, busque mais da presença de Deus. E se você que quer mais do Espírito Santo de Deus, entende que precisa mergulhar mais, buscar mais, receber um revestimento de poder, vem aqui na frente agora em nome de Jesus. Aos jovens que estão aqui essa noite, aos adolescentes que não são batizados com o Espírito Santo, vem aqui na frente agora. Jesus é aquele que quer mudar a tua história. Aos jovens e adolescentes que não são batizados com o Espírito Santo, corre aqui na frente agora. A você, irmão e irmã, que está aqui, quer mais da presença de Deus, que quer mais mergulhar na presença de Deus, vem aqui na frente agora. Você que quer emergir mais na presença de Deus, corre aqui na frente agora. É Jesus que faz a obra, é Ele que batiza com o Espírito Santo. E Ele não marcou esse encontro só para a gente cumprir tabela, não. Jesus marcou esse encontro e não vai nos despedir de mão vazia. Jesus que batiza com o Espírito Santo, e Ele vai fazer uma grande obra. É a nossa geração que Deus chamou para ser porta-voz, e nós faremos uma grande obra e o nome do Senhor será glorificado. Quem pode fechar seus olhos em nome de Jesus? Quem pode fechar seus olhos em nome de Jesus e começar a interceder e buscar a presença de Deus? Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu quero mais. Jesus, tu tem liberdade para batizar com o Espírito Santo um coração que está aberto à tua presença. Jesus, tu tem liberdade para batizar com o Espírito Santo aquele crente que está com o coração aberto, aquele crente que precisa de um reavivamento, que está na tua casa, mas que tem tempo que não fala em línguas, que tem tempo que não ora em línguas, ou nunca emergiu no Espírito Santo. Jesus, faz uma grande obra, em nome de Jesus, como em Atos capítulo 2, e ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa, 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 e
e encheu a casa. Quem pode levantar as suas mãos e me ajudar nessa oração? Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, e Ele está com as mãos estendidas e quer batizar com o Espírito Santo da cabeça à planta dos pés. Jesus batiza com o Espírito Santo agora. Quem pode levantar as mãos e abrir suas bocas? Oh Jesus! Oh Jesus! Que esse ano de 2025 venha a ser um ano de tanto renovo, de tanto renovo, de tanto renovo. É o ano de reavivamento. É o ano de reavivamento. É o ano de reavivamento. É Jesus, do departamento das crianças até os senhores de terceira idade. Jesus batiza, Jesus renova, Jesus enche, Jesus transborda. Uracalabaxandaraia. É Ele que faz, é Ele que levanta, é Ele que te usa, é Ele que faz a obra, é Ele que faz. Oh glória, oh glória, oh glória.